Olá, meus queridos. Se você viu o título, você deve ter estranhado ele. O que afinal eu tô perguntando com isso? Você se casaria com uma pessoa que te traiu, com uma pessoa adúltera? O que tá acontecendo afinal? Não tem nenhum problema aqui em casa, eu não tô sugerindo nada, nem na minha vida, nem na sua. Mas eu quero te contar uma história hoje, e a partir dessa história você vai perceber que faz todo sentido essa pergunta. Essa pergunta não é uma pergunta hipotética, mas ela tem muito a ver com a tua e com a minha vida. Era uma vez, e isso tem muito tempo, mas é uma história real, um homem que ele se casou com uma mulher chamada Gomer, e com essa mulher, aliás, eles tiveram 3 filhos. Eles passaram um bom período de tempo juntos, alguns anos, 3 filhos, né? Tem que ter alguns anos passando juntos. Não conta quanto tempo, mas a história que está escrita, a história que foi registrada, conta que com esses 3 filhos que eles tiveram, com tanta coisa que eles viveram juntos, esse homem amou aquela mulher, cuidou dela, protegeu ela, foi um bom marido para ela. Apesar de tudo isso, essa mulher, Gomer, então, depois de um tempo, simplesmente abandonou ele. Abandonou, saiu de casa, largou dele e foi se encontrar com outros homens. Traiu ele de fato. Ele já tinha se casado com ela já tinha uma fama, já era mal conhecida, mas amou ela do mesmo jeito, tiveram os 3 filhos, viveram juntos, ele amou ela, e apesar de tudo isso, ela ainda assim abandonou ele e o traiu. Sabendo disso, o que você faria no lugar desse marido? Com uma pessoa que, depois de tantas experiências juntos, com uma pessoa que você confiou, com uma pessoa que você dividiu sua vida, se ela te abandonasse, te traísse, sujasse o teu nome ainda assim, porque você vai ficar mal falado depois de tudo isso. O que você faria no lugar dele? Esse homem, Oséias, era o nome dele. Ele tinha todo o direito de falar mal dela, de queimar o nome dela por toda a cidade, assim, xingar e reprovar e condenar ela e julgar de todos os jeitos. Mas esse homem, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa respeitada, bem conhecida, e assim, ninguém podia falar nada com relação ao caráter dele. Ninguém podia questionar quem ele era, quem ele era. Ele era bem respeitado, bem visto, admirado. Ele era tido como um homem de Deus, como um homem que de fato podia ser representado e podia ser um modelo para as outras pessoas, mais velhos e mais novos também. Era uma referência naquele lugar onde ele vivia. E esse homem que tinha todo o direito de simplesmente largar essa mulher, talvez até falar mal e assim acabar com a vida dela, porque foi o que ela fez com ele. Ele foi atrás dela, ele chamou ela de volta, conquistou de novo e mais uma vez ele puxou ela para sua casa. Ele amou ela de todo o coração. É muito estranha essa história, porque ela não fez nada por merecer, ela não foi atrás dele, ela não pediu perdão, ele simplesmente foi, conquistou ela de volta, apagou as dívidas que ela tinha, que estavam prendendo ela longe de casa também. Ele de fato pagou o preço por receber ela de volta. Mesmo que ele ia ficar mal falado, mesmo que as pessoas iam comentar e por que ele está fazendo isso, mesmo que ele ia ser julgado, ainda assim ele chamou ela de volta. Não porque ela merecesse, mas porque ele a amava. Simplesmente por causa disso. Não tinha outro motivo. Ele a amava. Simplesmente. E claro que as pessoas vão lá perguntar para Oséias então, mas por que raio você fez isso? Ela não merecia isso. Você podia ser muito mais feliz com outra pessoa, com uma pessoa que te mereça, com uma pessoa que te faça feliz, com uma pessoa que te queira também, não uma pessoa que te trai, não uma pessoa que te abandona. Por que raios você fez um negócio desses? E aí que vem a melhor parte. E a parte mais louca do que o abandono, mais louco do que ir atrás, mais louco do que pagar as dívidas, mais louco do que toda essa história. No momento em que perguntam para Oséias, por que você fez uma loucura dessas? Aí ele responde para o povo, isso foi tudo a mando de Deus. Deus que me orientou, Deus que me guiou, e ele não era um lunático, ele não era um falastrão, ele, quando colocava isso, ele era considerado um homem de Deus.
Ele era um profeta daquela época, uma pessoa que quando falava e falava no nome de Deus, as pessoas realmente podiam confiar. Era isso. Era uma pessoa que sabia o que era certo e errado, e o que ele diz então, em nome de Deus, é que foi Deus que me conduziu para isso. Foi Deus que me orientou a casar com aquela mulher, e eu não estou dizendo que essa é uma situação que acontece no dia a dia, mas aconteceu com aquele homem. Deus me orientou a casar com ela. Ele sabia que eu ia ter filhos, ele sabia tudo o que eu ia passar, ele sabia que ela ia me trair, aliás. E ele me chamou para casar com ela de novo. Para trazer ela para perto de mim, para amar ela mais uma vez. E por mais louco que pareça isso, Deus fez isso justamente para que o meu casamento, para que essa minha história de Oséias, ela seja um símbolo da relação que Deus tem com o seu povo. Porque Deus casou eles, Deus trouxe para perto, Deus cuidou do seu povo. Essa história já tem 2.800 anos, ela é bem antiga. Mas é exatamente essa relação que Deus tem com o povo daquela época, essa é a relação que Deus continua tendo com o seu povo hoje. Ele cuida, ele ama, ele protege e o seu povo o abandona. E o povo daquela época simplesmente esqueceu de Deus. Tinha Oséias como um representante ali, alguém que orientava o povo, e eles ainda assim não queriam saber. Insistiam numa vida de pecado e traíram Deus, porque eles tinham feito uma aliança de fato, que era uma aliança como que de um casamento, para a vida toda. Não esses casamentos de mentira que acabam quando acaba o sentimento. Não, é casamento de aliança, de compromisso, até que a morte nos separe. Era essa aliança que o povo tinha feito com Deus, era essa aliança que o povo quebrou. Mas essa história desse casamento era um símbolo de que mesmo que o povo tivesse traído a Deus, ele ainda os amava, ele ainda estava chamando eles para perto. Essa é a história do povo daquela época, essa é a história da igreja de hoje também, da igreja de todas as épocas. A gente tem lido a carta de Tiago nas últimas semanas, do apóstolo Tiago, e eu te convido a acompanhar mais um pouco, porque é disso que Tiago fala hoje. Acompanha comigo, pega a sua Bíblia, ali no capítulo 4. A gente está chegando no final da carta e tanta coisa que a gente já passou, mas ainda tem muita beleza aqui no meio. Tem palavra de Deus para nós, também hoje. Ali no capítulo 4 de Tiago, logo no primeiro versículo, Tiago pergunta para o povo daquela época, e a pergunta que ele faz para nós também: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Percebe que Tiago não está perguntando se existe briga no meio de nós. Ele está falando isso para cristãos, ele está falando isso para a igreja, ele não está falando para a sociedade, para aqueles que não acreditam em Deus. Ele está falando para aqueles que se dizem cristãos. Não, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas, as discussões. Ele não está perguntando se elas existem. Ele sabe que elas existem existiam no passado, elas existem hoje. E você sabe disso. Eu estou um ano e pouco, aliás, recém na igreja aqui, tanta coisa que eu já ouvi, tanta coisa que eu já vi também nesses meses. Você que está há mais tempo sabe muito mais histórias, aquelas histórias que não se falam, que ficam guardadas, que ninguém toca no assunto, mas elas existem. Versículo 2, então: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Existem brigas no meio de nós, existem discussões, existem desavenças entre membros da igreja, entre famílias, elas existem. E pior de tudo, existem por motivos errados, por causa da cobiça, da inveja, do orgulho que tem em cada um de nós. Não é como se a gente estivesse lutando e brigando por uma boa causa, por algo maior. Porque cada um quer defender os seus interesses, a gente falou disso semana passada, a coisa entra em conflito e aí vem o choque. A gente pode até querer algo de Deus, e Ele coloca aqui: vocês pedem e não recebem. A gente gostaria que Deus se manifestasse, a gente gostaria que essas histórias do passado de Deus entrando no meio do seu povo, que elas fossem reais hoje. Mas percebe o que ele fala ali em seguida, então, versículo 4.
Adúlteros, ou infiéis, talvez esteja na sua Bíblia, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. É por causa dessa primeira palavra aqui, adúlteros, infiéis. Por causa dela que eu lembrei da história de Eséias, e o povo, quando ouvia essas palavras, eles lembravam dessa história também. Deus acusando o seu povo de adúltero e infiel. E quando eu falo seu povo, eu estou dizendo de você e de mim também. Nós somos esses adúlteros. Nós somos esses infiéis. Esses que traíram a Deus. Mesmo que a gente seja chamado povo de Deus. E o que ele coloca aqui é que a gente tenta agradar as pessoas, a gente tenta fazer amizade com o mundo, a gente tenta conviver em sociedade e ser que nem as outras pessoas. A gente tenta agradar pessoas, mas o que ele está dizendo é que não tem como agradar pessoas e a Deus. Talvez você consiga agradar pessoas, mas você está perdendo Deus no meio dessa história. A gente quer ser o povo de Deus, a gente quer ser pessoas certas, a gente quer ter fé em Jesus, a gente quer ter esperança na eternidade. Mas a gente também quer ganhar as coisas que a outra população ganha. A gente não quer ficar para trás, a gente não quer ficar no prejuízo. Lá em 1 Coríntios, na carta que Paulo escreve, estava lembrando agora, ele repreende o povo daquela cidade. Porque um cristão estava processando o outro. E de fato, um estava em dívida com o outro, e aí o que estava no prejuízo colocou na justiça. E Paulo dá uma dura neles, dizendo: como assim? Não! É muito melhor ficar no prejuízo do que entrar em conflito com outra pessoa. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter discussões, e tem coisas que sim, a gente precisa conversar e acertar. Mas colocar na justiça e deixar mal falado e sujar a outra pessoa, e sujar a igreja, sujar o nome de Deus com tudo isso. Mesmo que a gente não coloque na justiça, mas sempre que a gente levanta algum conflito desse, sempre que a gente fala mal de outra pessoa, sempre que a gente desiste de se relacionar com outro. Eu não falo mais com ele, eu não falo mal dele também, mas eu não quero mais nada com aquela pessoa. A gente desiste da pessoa. E isso vem dos maus desejos do nosso coração. Vem da inveja, vem do orgulho, vem do egoísmo. Vem da falta de amor de cada um de nós. E o que Tiago está falando aqui é que enquanto essas coisas estão presentes, a gente não vai conseguir ser amigo de Deus. A gente não vai... Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Se você decide pelo mundo, se você decide por viver valores iguais aos da sociedade, tudo bem, é uma escolha sua, mas não dá pra ter tudo. A gente precisa fazer essa escolha. Fazer a escolha é dizer sim pra uma coisa e dizer não pra outra. Não dá pra ter tudo. E essa coisa é tão dramática, que Tiago continua falando aqui no versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito de Deus que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? O Espírito de Deus, o próprio Deus tendo ciúmes de nós. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sempre que a gente fala de uma história de ciúme, normalmente homem e mulher, ciúme é algo ruim, certo? A gente sempre fala do ciúme como algo negativo, mas o ciúme é algo negativo quando ele é exagerado, quando ele está acima. Se eu vejo a Carol conversando com outro homem, opa, eu tenho ciúme, eu me sinto inseguro, eu me sinto ameaçado, e eu vou lá e cobro ela e exijo dela alguma coisa. Isso é ruim. O exagero é ruim. Mas se a Carol me visse beijando outra mulher, ciúme ia ser pouco, porque ela deveria sentir, ia dar raiva e aí ia dar... Cara... Enfim. O ciúme é ruim quando ele é injustificado, quando ele não tem sentido. Aqui aparece o próprio Deus tendo ciúme de nós, porque de fato a gente abandonou ele. De fato as nossas práticas revelam que a gente está longe. A gente está longe daquilo que ele criou para cada um de nós. E isso era para o povo daquela época. Tiago escreveu há 2000 anos e isso vale para nós ainda hoje. A realidade é a mesma. A gente diz que errar é humano e a gente se contenta com isso. A gente acha que é normal, a gente acha que tudo bem. Não é. Não é.
Claro que cada um de nós vai errar, claro que cada um de nós tropeça, a gente já tem falado disso. Mas quando a gente insiste nessas coisas, não dá. Mas ali no versículo 6, então, apesar do ciúme de Deus, e talvez por causa do ciúme de Deus, Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus tem ciúme de você. Ele te quer de volta. E assim como Oséias chamou a mulher, a esposa dele que tinha traído, de volta porque ele amava ela, assim Deus tem chamado cada um de nós. E o que Ele pede de nós é que nós sejamos humildes. Que a gente reconheça que a gente abandonou Ele. Que a gente não devia ter feito isso. Mas Deus concede graças humildes. E aqueles que reconhecem isso, Ele está trazendo para perto de novo. Ele ama e quer estar junto de cada um de nós. Ele não simplesmente quer nos deixar viver a nossa vida muito mais, Ele nos chama para a própria família, Ele nos chama de filhos e filhas. Você e eu. Oséias disse para o povo daquela época, quando questionaram a atitude dele de chamar a esposa de volta, aquela que tinha traído ele, questionaram isso e questionaram essa história de que Deus tem essa relação, e ele disse sim, é verdade. E o povo vai continuar traindo e abandonando e falhando e destruindo essa aliança. E Deus vai continuar insistindo. Mas vai chegar o dia que Deus vai colocar um líder no povo, um líder que seria descendente do rei Davi, que era o grande rei da história do povo daquela época, e que esse homem, esse líder, ia trazer restauração, ele ia trazer cura para aquele povo, ele ia de fato resolver o problema dessa traição, dessa vontade de passar longe, ele ia curar o coração das pessoas, ia trazer amor para o povo de Deus. Oséias não conhecia Jesus ainda, mas ele sabia que essa promessa era real, porque o próprio Deus tinha prometido isso. O povo vivia na esperança de que essa promessa se cumprisse, e ela se cumpriu. E Jesus é esse líder que pagou o preço. Lembra que Oséias teve que pagar as dívidas da esposa dele para que ela pudesse ser trazida de volta para casa. Assim Jesus fez contigo e comigo. Cada um de nós assumiu uma dívida para com Deus. Lembra que o adultério naquela época, ele era condenado com a pena de morte. Talvez você se lembra daquela história de Jesus com a mulher adúltera. Ela ia ser condenada, ela ia morrer por apedrejamento. Essa é a condenação que você e eu merecemos, mas o que Jesus fez, porque Ele nos ama, Ele sofreu essa condenação, e pior do que por apedrejamento, Ele morreu na própria cruz. Muito mais dolorosa, aquela dor agonizante de horas e horas. Ele sofreu isso no seu e no meu lugar, Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou o preço. Ele deixou claro que Ele ama você e eu e está disposto a fazer qualquer coisa para provar esse amor. O que Oséias fez de assumir de novo o compromisso com a sua mulher, ele como que foi no cartório e assinou a certidão do casamento. Mesmo sem ela merecer, mesmo sem ela ter conquistado nada, mesmo sem ela conseguir arcar com esse casamento, ele foi e assumiu aquilo. Ele assinou a certidão. O que Jesus fez na cruz foi assinar a certidão de casamento. Deus quer de novo se casar comigo e com você. E a Bíblia usa essa ilustração várias vezes. E nós, a Igreja de Cristo, somos como a noiva dele. E Ele aguarda ansiosamente. Carol e eu, a gente se casou 1 ano atrás, 1 ano e alguns meses já. E aquela cena de ver a Carol chegando. Teve uma hora que eu fiquei com raiva até, porque daí todo o pessoal levantou e eu não conseguia mais enxergar ela, mas contemplar a minha noiva, que logo se tornaria minha esposa, a beleza dela e vindo ela perto, sabendo tudo o que estava acontecendo e toda a beleza daquele momento. Jesus olha para você e para mim, Jesus olha para o seu povo com a mesma contemplação e com a mesma alegria. Ele se agrada em nos enxergar. Ele se agrada em cuidar de nós e nos amar, simplesmente porque Ele nos ama. A gente não merece, nenhum de nós. Cada um de nós traiu a Deus, cada um de nós passa por coisas que a gente não devia, mas Ele nos chama de volta. Eu lembro uns anos atrás,
fazia estágio ainda e no meio de algumas mudanças que aconteceram, eu comecei a ter inveja de algumas pessoas, assim, aquela inveja que destrói mesmo, aquela inveja que não dá pra esconder. Isso estava começando a complicar a situação bastante. E assim, eu estava começando a deixar claro isso, começando a trazer intriga ali no meio para uma equipe que eu amo até hoje. Uma hora eu conversei com o meu mentor, que era o responsável pelo meu estágio, mas também era como que meu confidente. Conversei com ele, o André, o missionário da igreja, e coloquei isso pra ele. E confessei pecado mesmo, porque era pecado. Não era só um sentimento ruim, era algo que estava de fato destruindo aquilo tudo. E ele teria todo o direito de me julgar, ele poderia me demitir com aquilo que eu estava fazendo. Ele me ouviu atentamente, cada palavra. E a resposta dele não foi de julgamento, não foi de repreensão, ele, sim, Charles, é difícil. E eu te entendo. E eu quero declarar perdão pra ti. Porque eu sei que tu quer deixar isso pra trás. Eu sei que tu quer uma vida nova. Sinta-se perdoado. Sinta-se amado ainda. Tu faz parte desse time. Tu faz parte desse povo. Foram essas palavras dele pra mim. São essas palavras que Deus tem pra cada um de nós. Todos nós somos infiéis. Não adianta negar. Não tenta. Não insiste. Lembra que Deus concede graça aos humildes. Os orgulhosos, aqueles que insistem que são pessoas boas, que insistem que são pessoas de bem, são pessoas... Deus se opõe, Deus resiste a essas pessoas, porque eles não reconheceram o amor de Deus ainda. Eles não reconheceram que Deus os ama apesar de todo o mal. Então a gente não precisa convencer a Deus, a gente não precisa conquistar Ele de volta. Ele que está nos conquistando, Ele que está nos trazendo de volta, Ele que pagou o preço por isso, Ele que anulou a nossa dívida. Jesus fez tudo isso por você e por mim. Não nega isso, não ignora essa realidade, porque se você ignorar, você não vai conseguir fazer o próximo passo, que é muito importante e que Tiago coloca aqui. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deixem essas coisas para trás, deixem Deus limpar o teu coração e a tua vida. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Reconheçam quem vocês são. Reconheça quem você é. Mesmo que isso envolva humilhamento, mesmo que isso envolva confessar o teu pecado para outra pessoa. E Deus vai te levantar. E Deus vai te exaltar. E Deus vai te chamar de filho e filha amada, em quem Ele se agrada. E por último, ali no versículo 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? E aqui vem a parte final. Se você reconhece quem você é, se você reconhece a sua história diante de Deus, que você se afastou dele, mas que Ele te ama e está te trazendo de perto, você vai reconhecer que você não tem direito nenhum de julgar outra pessoa. Nem eu. Deus odeia o pecado, sim, e tudo aquilo que a gente faz de errado, aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos afasta das outras pessoas, essas brigas e contendas que ele fala aqui, mas ele ama o pecador. E sim, às vezes a gente corrige as outras pessoas, mas a gente está corrigindo o ato, não a pessoa. Percebe essa diferença? A gente não diminui a pessoa, a gente só pede para ela parar de fazer aquilo. Obviamente que Oséias pediu para sua mulher parar de trair isso, pediu para ela parar de trair ele, porque isso não é bom. Mas ele amou ela, ele não diminuiu ela, ele amou ela, ele colocou ela no mais alto que dava. Procura alguém para se abrir. Procura alguém para abrir o teu coração, para tirar essas coisas. Procura um confidente, é muito bom. Eu tenho um grupo de outros pastores com quem eu converso, que moram longe, mas a gente conversa todo mês.
E é tão bom. E ser sincero e ser aberto, e não precisar fingir, não precisar usar máscara, é tão bom isso. E saber que eles não me julgam, mas que eles me amam. E perto de você tem pessoas também. E se você não consegue reconhecer ninguém, eu quero me colocar à disposição. Eu me coloco à tua disposição. Não importa o que você está passando, não importa o que você fez, não importa o que você tem feito. Você pode falar. Isso vai permanecer em segredo. Isso não vai ser julgado, não vai ser jogado para fora. A ideia não é falar para os outros e sair espalhando isso. A ideia é poder tirar isso do coração. Procura alguém para se abrir. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, se alguém procurar você, se alguém falar de algum problema para você, não julga. Não diminui a pessoa. Ela já tá mal por isso. E se ela tá falando é porque ela não aguenta mais aquilo lá. Mas ouve, abraça, ama essa pessoa. Porque talvez ela tá justamente procurando em você aquele confidente, aquela pessoa com quem ela pode se abrir. Talvez você seja essa pessoa que você sabe que você precisa também. Todos nós precisamos de um confidente, todos nós precisamos de alguém para nos acompanhar. Não só na nossa família, mas fora também. Talvez você vai ser essa pessoa para outro. Não julga. Ama. A gente não tem direito de julgar. E mesmo aquele que tem direito de nos julgar, ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos ter perto. E pagou o preço por isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te conduza e te dê sabedoria. E que Ele te encha de amor. Não é fácil, mas é tão bom seguir o caminho dele. Que Ele seja contigo. Amém.